gravar, né? Então tá bom. Gravado nos conturbados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que está com superlotação de capivaras. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e enquanto houver esperança, você não vai parar de quebrar a cara. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e se você gosta de fenômenos da natureza, prazer, desastre natural. Eu sou o professor Fernando Machado e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Irmãos e irmãs. Não é desastre natural, é que ele rodou muito tempo com o pneu murcho, deixa eu Fiquei judiado. Só está um pouco cansado. Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação e mais uma vez aqui para gravar o nosso episódio do Direito do Mato, levando um pouco de alegria, um pouco de afeto e um pouco de esperança até você. Você que estava triste, agora com esse episódio pode ser que fique um pouco mais triste ainda, mas a nossa missão é semanal e o nosso compromisso é esse. Gostaríamos de agradecer aqui a você que nos ouve, que nos acompanha, que participa nos nossos roteiros, que participa por meio das mídias sociais. Agradecemos também à Unigran, que nos proporciona este magnífico espaço, e agradecemos também ao Paulo, né, que é o responsável para que tudo isso aconteça. E você pode acompanhar o nosso trabalho por todas as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Curte, compartilhe, comenta, dê uma movimentada lá para que mais pessoas fiquem sabendo do nosso trabalho. Envie também pelo WhatsApp, no grupo do WhatsApp da família, da firma, os nossos episódios, assim você ajuda a divulgar os episódios e a gente passa a ser conhecido no mundo inteiro, pelo menos no mundo em que você habita. E você pode acompanhar todos os episódios nas plataformas de streaming e também nos assistir no YouTube. E olha só, pessoal, se você quiser adquirir essa belezura aqui, a nossa caneca oficial do Direito do Mato, é só mandar um direct, entrar em contato com a gente lá nas redes sociais que a gente passa todas as informações certinho de preço e forma de entrega. E vamos lá começar então mais um Hoje episódio. O nosso episódio aqui é centrado nos casos de família, no direito civil, nesta disciplina tão apaixonante do direito, né? Sim, a melhor de todas. Quem não gosta de um barraco, né? Só o direito civil pode oferecer. O homem não consegue incluir apelido conhecido nas redes sociais ao nome. A terceira Câmara de Direito Civil do TJ de Santa Catarina manteve sentença e negou o pedido de cidadão que buscava incluir o apelido pelo qual é conhecido nas redes sociais ao seu registro civil. Ele queria que constasse em sua certidão o sobrenome Brasil. No voto, a relatora, a desembargadora Maria do Rócio Luz Santa Rita manifestou-se pela improcedência do recurso e destacou que o acréscimo do apelido pretendido ao prenome, conforme postulado no recurso, contraria o pedido de retificação de registro civil, que requer a inclusão do apelido no sobrenome, e não pode ser admitido, entre aspas, sob pena de incorrer em julgamento extra petita. A relatora ainda classifica de temeroso o argumento de que a mudança justifica uma vez que o cidadão assim é conhecido nas redes sociais. Além disso, toda a prova documental apresentada é recente para que se possa atestar a notoriedade e tradição do nome pretendido e se enquadre nas hipóteses excepcionais da legislação. Entre aspas, dessa forma, ainda que se admitisse o pleito como alteração de prenome, certo é que não restou comprovado pelo autor o uso prolongado e constante do apelido, afirmou a juíza desembargadora. O cara não tinha muita criatividade não, né? É isso que eu achei, não achei muito criativo o Brasil. Em Santa Catarina, né? Deve ser aquele pessoal lá, aqui, Brasil e etc, sei lá. Não faço a mínima ideia. Eu também não entendi. A tua justificativa também não... Né? A questão aqui, né? Como é que eu posso falar? Primeiro, vamos falar do pseudônimo ou apelido, né? A gente já disse aqui outras vezes, em outras oportunidades, que o pseudônimo ele tem a mesma proteção que é dada ao nome, mas desde que ele seja público, notório e que seja de uso prolongado, que haja uma tradição nisso aqui.
Então, o ponto central que a gente percebe aqui nessa notícia é que esse nome passou, ele adotou esse, vamos colocar como era antigamente, né, o nickname, né, na rede social ali que ele participa, o apelido dele, na hora de formar, colocou o Brasil ali, às vezes em qualquer lugar, para ser conhecido. Porém, não fora da rede social, ele não demonstrou que é conhecido por este apelido e tampouco trouxe provas de que isso é um uso prolongado, que justificasse a inclusão. E também não como sobrenome, mas sim como pré-nome. Porque o nome da pessoa natural é composto pelo pré-nome e pelo sobrenome. O sobrenome nos identifica com o grupo familiar, daí de Almeida Gonçalves, certo? E o pré-nome é o que nos diferencia dentro do grupo familiar, e daí Vinícius. E aí ele poderia inserir lá o nome dele, sei lá, Paulo Brasil de Oliveira, Orleans e Bragança, mas não que seja considerado o sobrenome dele para que ele passasse isso para a sua descendência. Então não poderia, só mudar ou acrescentar um prenome, como já fez pessoas famosas, como o ex-presidente Lula, a Xuxa, né? Colocou Maria da Graça Xuxa Meneghel, que o prenome dela é Maria da Graça. Daí acrescentou como prenome também o Xuxa. E outras pessoas foram incluindo também. Zé de Camargo também, né? Quem? O Zé de Camargo? Não, Zé de Camargo é só um nome artístico. Ele não incluiu, ele continua sendo... Que aí seria um pseudônimo, né? É o pseudônimo só dele. Verdade. É que nem você tem o Durval, que é o Chororó, o não sei o que é o Chitãozinho. Então, mas aí eles não mudaram a formação do nome, mantém só o apelido. Aqui o cidadão catarinense, ele quis, né, justamente fazer essa modificação. O primeiro ponto que nós poderíamos colocar aqui essa matéria, ela afeta a Lei de Registros Públicos, que é a legislação aqui que embasa os nossos cartórios extrajudiciais em questões vinculadas a registro da pessoa natural. Então, o artigo 56, ele diz que o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Aqui nós temos aquela situação em que a pessoa, ela voluntariamente deseja alterar o seu nome, com algumas justificativas que são permitidas, por exemplo, a questão do constrangimento, a questão de alguma, com relação à própria escrita do nome, né? Lá em Amambai o pessoal gosta de colocar W, Y, né? 2N, PH, né? Quase que eu fui Fernando com PH. O pessoal lá em Amambai gosta de colocar acrescentar, deixar um nome mais bonito, né? Ia ficar estranho na chamada, né? O Fernando lá no final. Ficaria diferente. Então, e aí a pessoa pode alterar a grafia do nome. E há um tempo atrás, antigamente acontecia, a pessoa comparecia até o tabelião, eventualmente o tabelião não tinha um grau de instrução muito maior do que o do pai ou da pessoa que era o declarante, a pessoa qual que é o nome da criança, pronunciava o nome e o tabelião escrevia da forma que ele entendia adequado, né? E eventualmente a situação também a pessoa pode alterar após a maioridade. Então essa seria uma das possibilidades da questão da mudança do nome. O artigo 58, ele vai trazer aqui o que eu acredito que foi o fundamento dessa ação, que diz que o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Então, aqui seria a ideia de você substituir o seu nome por um apelido que tenha sido, ao longo do tempo, consagrado de tal forma que a pessoa passasse a ser muito mais reconhecida pelo seu apelido do que pelo próprio nome. Tem pessoas que ninguém sabe o prenome dela, na verdade, sabe o apelido. E aí quando fala, nem sabia que era esse seu nome. Então, o colega da infância, da juventude, a gente chamava ele de João, porque ele era japonês. E só que ele não tinha, o nome dele não era isso. E aí quando as pessoas conheciam ele, falavam, mas seu nome não é João? Não, né? Que ali ele era conhecido dessa maneira. E tem pessoas que é normal isso acontecer. O brasileiro tem por característica dar muito apelido para todo mundo e as pessoas às vezes tomam um apelido para si.
né? E são conhecidas assim. Aí, nesse caso, é possível. O ideal, na verdade, não é nem substituir, é você incluir. Acrescentar. Acrescentar. Você mantém ali, porque às vezes no seu núcleo familiar é conhecido daquela maneira e fora da família aquele apelido notório. Tanto em relação à questão da comunidade no qual a pessoa vive, quanto em relação a artistas, que é mais comum que você tenha esse tipo. Um Mussum, um Cartola, são apelidos que a pessoa ganha e que acabam se tornando consagrados a tal ponto que acaba que o nome civil da pessoa ele seja relegado a um segundo plano. Aqui pela notícia foi considerado temerosa essa alteração, até porque considerou a juíza e também a relatora que a mera utilização na rede social por si só não faz com que seja notório. Até porque se fôssemos pensar aqui, a utilização massiva das redes sociais no Brasil tem... Você deve ter uns 10 anos. Do Orkut, 2000 e... Não, vamos pensar em redes... Nesse volume que as pessoas desde a adolescência passam a usar e você tem adolescentes e idosos usando, né? Ou de mamando a caducando, eu acho que é um fenômeno aí que você tem uns 10 anos. No máximo 15 anos. Podemos pensar aí que 10 anos não seja um tempo suficiente para que você tenha um nome consagrado de tal maneira a ponto de substituir o próprio nome civil. E tem que ver se esse conhecimento da rede social, ele foge dela e vai para o mundo fora da rede social. Sim. Se no mercado onde ele faz compra ele também é conhecido assim, se na igreja que ele frequenta ele é conhecido como Brasil, né? Se no bairro ali ele é o Brasil também, ou se só ali no Facebook. Se os seus próprios filhos nem sabem o seu nome da rede social, né? Nem sabem, eventualmente a pessoa é tão conhecida que nem os filhos sabem o nome, nem lembram o nome da pessoa, né? Professor Vinícius, você tem algum apelido que você seja conhecido em alguma rede social? Desastre natural. Desastre natural. Uma coisa relevante que dentro da notícia... O professor Vinícius tem um apelido muito carinhoso, mas é impublicável. Exato, vamos mantê-lo em segredo, né? Se você quiser saber o apelido do professor Vinícius, mande um direct. Sou chamado por vários nomes. Uma coisa assim que a notícia agora também... ficou perigoso, né? Tem... puta que pariu, o que vocês fizeram, né? Uma coisa que a notícia também evidencia é que o nosso amigo Brasil aqui, ele acabou mostrando também que esse apelido que, primeiro, ele mesmo se deu, porque ele teve que colocar nas suas redes sociais, foi de muito pouco tempo. Por mais que a lei não estipula um prazo certinho sobre quando que poderia se encaixar a expressão público e notório, um prazo... esse prazo tão curto não seria suficiente também para... E a gente sabe, né, que pela tradição, o apelido que a gente se dá não pega, é o apelido que colocam na gente que pega. Verdade. Já começou errado. Então tem que alguém colocar o apelido na pessoa. Exato, esse é um ponto importante. Se foi ele que se deu, é porque o apelido não é bom, né? Não vai pegar mesmo. É que nem aquele vídeo do Porto dos Fundos, vocês já viram? Aquele lá do cara que ele mesmo tem um apelido, ele só responde pelo apelido. Depois vocês veem. Fica aí a indicação, pessoal. Tem um vídeo do Porto dos Fundos sobre o apelido. A gente vai colocar o link na descrição do episódio. Eu já imagino que seja sem graça. Porto dos Fundos eu acho tudo sem graça, mas tudo bem. É os antigão lá. O antigão era bacana. Então, vamos aqui. Que silêncio constrangedor, né? Vamos lá. Atos cotidianos de namoro não comprovam existência de união estável, decide o Tribunal de Justiça de Rondônia. Tem gente feliz com essa notícia. Atos cotidianos de um namoro entre adultos sem comprovação da intenção das partes em constituir uma família, o animus maritalis, não é suficiente para o reconhecimento da união estável. Para a configuração da relação estável, é preciso provar relação com aparência de casamento, decidiu o tribunal. Com esse entendimento, a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Rondônia negou o reconhecimento de união estável pós-morte. No caso concreto, uma mulher pediu o reconhecimento da união estável com o namorado após sua morte para receber pensão e outros valores adquiridos na constância da suposta união estável, além da meação do automóvel. Na certidão de óbito constava o nome da ex-companheira como esposa. O relator destacou que o requisito fundamental que tem sido aceito pela doutrina e pela jurisprudência para a configuração da união estável é a finalidade de constituição de família em convivência como se casado fossem. A mora uxorium, vale dizer, é a posse do estado de casado que ontologicamente hoje constitui a essência da união estável. Ao final,
Alexandre Miguel lembrou que, como namorados, cabia perfeitamente às partes o mútuo auxílio nos afazeres da vida pessoal, seja por afeição ou ajuda em comum, sem que isso tornasse qualificada a relação a ponto de se reconhecer juridicamente como união estável. Esse é um ponto que sempre traz bastante discussão, porque a união estável ela é uma relação jurídica que surge de um acordo de vontade tácito e não expresso, não é? Pode ser expresso, mas via de regra é tácito. É a própria convivência que vai demonstrar se o casal vivia ou não vivia em união estável. Então, por isso há muita confusão nisso. Até onde é namoro e a partir de que momento torna a união estável. E a intenção da lei, né, é sempre... O próprio Código Civil diz, né? Convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, são requisitos que devem ser somados um ao outro. Então, deve ser convivência pública, contínua e duradoura. Na doutrina clássica, antes do Código Civil de 2002, você tratava isso como nome, trato e fama. As pessoas, o casal usavam o nome do outro, né, como se casados fossem, se tratavam como marido e mulher, como casados, e tinham a fama, ou seja, era público, eram reconhecidos pela comunidade como casados. E para o nosso aluno que, por exemplo, está fazendo prática, e ele pensa o seguinte, putz, como é que eu comprovaria em uma medida judicial essa ideia de constituir família? O que seria necessário? Aqui... Primeiro ponto, né? A união estável, ela é uma situação de fato que hoje tem proteção jurídica. Diferente do casamento, que é uma união que ela é resguardada já há muito mais tempo e que ela possui uma comprovação, a união estável, em regra, ela não possui a materialização. Embora nós tenhamos, e o brasileiro é sempre muito criativo, né? O reconhecimento da união estável por meio de uma certidão, que seria mais fácil o casamento, né? Você faz a escritura pública de união estável. Então, seria só mudar o nome, seria um casamento. Você poderia, ali com alguma pequena adaptação, mas o brasileiro prefere... A própria Constituição diz, né, que a lei deve favorecer a conversão da união estável em casamento, né? Sim. Então, o pessoal fala, mas é melhor casar ou viver em união estável? As dificuldades são as mesmas. Aqui, estar casado... O Paulo gostou da... A questão é que o casamento você tem a tal da prova, você tem a documentação, a certidão do registro de casamento. Então, na caso da morte de alguém, não vai ter o conflito de saber se estava casado ou não. Se nós fôssemos aqui fazer uma resposta muito simples entre é melhor casar ou viver em união estável. Quando os dois estão vivos, a dificuldade é a mesma. Isso. Quando um deles morre, é mais fácil quando está casado. Isso, é mais fácil para todo mundo. Mais fácil para todo mundo. Porque aí o problema vem quando é a união estável. Por quê? Quando você tem a união estável, aí você tem uma série de repercussões que podem ocorrer, tanto na esfera previdenciária quanto na esfera da sucessão com relação a eventuais bens. E aqui nós tínhamos aqui um automóvel que foi adquirido, segundo a autora, durante a união conjugal, né? Durante a união estável com o de cujos. Em relação à união estável na esfera previdenciária, caso ela tivesse como objetivo aqui receber a pensão por morte, ela deveria comprovar então a união estável. Ela poderia buscar um reconhecimento judicial da união estável, porque nesse caso seria um reconhecimento pós-mortem, né? Seria depois já do óbito de uma das partes. Ela poderia, em uma ação de reconhecimento de união estável, utilizar da sentença como meio de prova para o INSS. Ou poderia, o INSS não exige que você tenha um reconhecimento judicial. Você pode fazer a prova diretamente no INSS. Vai fazer o requerimento da pensão por morte e vai apresentar as provas relativas à união. Em relação às provas, a lei ela acaba sendo bastante flexível, justamente por permitir que a pessoa possa utilizar uma série de documentos hábeis a demonstrar. Até porque, como não é uma união que ela é regulada por um documento público, como é o casamento, nem sempre as famílias terão ali acesso a todas as provas.
Então, nós temos aqui alguns exemplos. Certidão de nascimento de filhos em comum, declaração de imposto de renda. Quando você faz a declaração de imposto de renda, mesmo que você não faça a declaração conjunta, você pode inserir como dependente uma das pessoas. Plano de saúde, no qual você tem ali uma pessoa como dependente da outra. Casamento religioso é aceito como prova para fins previdenciários. Prova de mesmo domicílio. O que seria isso? A tarifa de energia elétrica em nome de um, a tarifa do saneamento básico em nome do outro. Então você junta os dois, mesmo endereço, você tem a prova do mesmo domicílio. Encargos domésticos que são assumidos por ambas as partes. Então, por exemplo, você tem ali o comprovante de que as contas eram pagas eventualmente por um, eventualmente por outro, eram divididas, compõem prova. Conta bancária conjunta, registro em associação, o casal ali participa do clube que leva as crianças ali, e ali tem lá como dependente, um coloca o outro. Todas elas são provas, né? Além do que a pessoa pode declarar também, o declarante na certidão de óbito pode declarar que vivia em união estável, né? Nem sempre o cartório também ele admite essa declaração, mas a pessoa pode solicitar para que seja incluída. E qualquer outro documento que possa comprovar, inclusive a produção de prova testemunhal em caráter complementar, né? Não pode ser a prova exclusivamente testemunhal, teria que ter o chamado início de prova material. Comprovando essa união estável, então você tem aí a fundamentação para a concessão da pensão por morte. Ocorre aqui, no caso que foi narrado, que havia uma esposa, né? Que havia uma esposa que inclusive constou na certidão de óbito, ou seja, ele ainda era o chamado, talvez aqui, o chamado casado no papel, né? O que é o chamado casado no papel? Aquela pessoa que que não fizeram a separação, que ainda formalmente estão casados, mas que não vivem mais como casal. Isso é muito comum no Brasil, né? A pessoa faz a separação de fato, mas não faz o divórcio. E aí fica constando. E ainda estão casados. Né? Isso por si só não é um impeditivo pro reconhecimento. Ocorre que a pessoa precisa comprovar que não há mais o casamento e que há também a união estável. Por quê? Porque se a ex-esposa, mas que ainda é casada no papel, entre aspas, ela comparecer e requerer o benefício, como eu acredito que tenha sido o caso aqui, o benefício será pago para ela, porque prevalece a certidão de casamento que eles possuíam, né? Então você reconhece, o INSS ele dá preferência pelo documento do casamento. E são provas às vezes difíceis de fazer. Provar que não estava mais casado, que estava casado com isso aqui. Às vezes as pessoas não têm o hábito de guardar as contas e tudo, e ter a documentação tudo em dia. Aí tem que ficar levantando. E nós temos um outro fato que pode acontecer que a legislação previdenciária reconhece. Normalmente a legislação previdenciária ela é mais avançada em relação aos fatos sociais porque ela está ali mais no dia a dia, né? As pessoas que eram casadas, sobreveio o divórcio, mas depois voltaram a viver a união estável. Isso também é uma situação que o INSS ele reconhece. Ocorre que volta na mesma situação. A pessoa tem que comprovar a união estável. É aquela situação em que eles foram casados durante muito tempo, houve uma separação, eventualmente ali o tempo cobra um preço alto, né? Então as pessoas vão ficando mais velhas, não tem mais aquele brilho da juventude, então elas acabam ali no final da tarde, dá aquela saudade, tomaram um chimarrão com o companheiro, né? Com a companheira e acabam retomando aquela união conjugal, né? O que é permitido, não há problema nenhum em que a pessoa ela retorne. Seria a mesma coisa que, né, você voltar a viver com a pessoa que você já foi casado, é igual aquela comparação de você comprar um carro que já foi seu, né? Que vem com os mesmos defeitos, mas um pouco mais rodado, né? Mais ou menos é esse a comparação. E a pessoa precisa, então, comprovar uma união estável com a pessoa com a qual ela já foi casada.
convém olhar por que terreno que rodou esse carro, né? Também. Para ver se vale a pena recomprá-lo, não é? Que às vezes... E também lembrando que, em regra... Você rodou esse muito tipo... na terra, né? Que, em regra, esse tipo de situação, ele acaba até sendo um empecilho para o reconhecimento, né, da união estável. Em regra, porque dependendo da separação do fato, né, se for muito delongada, aí acaba não sendo um problema, né? Sabendo que o STF já determinou que você não pode ter duas uniões simultâneas, né? Você tem que ter uma de cada vez, casamento e união estável, um casamento, separou, você pode ter uma união estável, separa, outro casamento e vai indo, né? Até quebrar o recorde da Gretchen, mas é um de cada vez. E nós temos um limite temporal em relação às provas. Então essa é uma inovação aqui, que foi inserida em 2019. Porque as provas, elas têm um prazo de validade. Então, a data da prova, da produção da prova, não pode ser superior a 24 meses. Em outras palavras, só vão ser admitidos como prova os documentos chamados de documentos contemporâneos à data do óbito. Então, se, por exemplo, se o óbito ocorreu ali em 2021, serão aceitos apenas os documentos relativos a 2020 e 2019. Porque você não... justamente para evitar com que a pessoa tenha vivido um período com aquela pessoa, não vive mais, e quando vem o óbito de uma delas, a pessoa comparece lá para receber o benefício, né? Então, a pessoa precisa ter documentos contemporâneos. Por isso que é interessante para vocês que estão ouvindo e estão em união estável ou conhecem alguém nessa situação, né? Dê a seguinte sugestão: compareçam perante um tabelião, qualquer cartório, façam uma escritura pública de união estável constando a data, né? Que vive em união estável desde a data certinho, e aí o custo é muito baixo, a não ser que você já queira fazer disposições referentes ao patrimônio, que também é admitido, né? Porque a união estável tem os mesmos efeitos, então significa que você pode escolher os mesmos regimes de bens. Mas, quanto ao regime de bens, daí tem que ser por escritura pública, e quando você colocar imóvel, daí vai ser calculado o valor da escritura de acordo com o valor dos imóveis, o que pode encarecer a escritura e ser mais barato casar. Então, tem esse pequeno detalhe aí. Mas é interessante, né? Essas situações que acontecem, que as pessoas vão deixando para resolver esses problemas que parecem pequenos, né? Para depois. Porém, quando acontece um evento de uma ruptura de uma união estável, da morte de alguém, aí cai tudo de uma vez só e a dificuldade surge, né? Como nós somos latinos, e os latinos, a emoção é muito maior, né? Então nós temos aquela dificuldade em tratar relacionamentos afetivos e questões patrimoniais, né? Então o brasileiro ali, ele tem aquele receio de conversar com outro sobre patrimônio, porque parece que a pessoa não está sendo romântica, ou não está colocando o amor acima de tudo, e sim pensando no patrimônio, né? O que, por exemplo, não é o que acontece com outras sociedades, como os americanos, como, por exemplo, os alemães, né? Que tem uma questão patrimonial muito mais bem resolvida, né? Patrimônio é uma coisa, amor é outra, né? No Brasil nós temos acabamos misturando um pouco, o que torna tudo muito mais difícil, né? Por outro lado, muito mais emocionante. A gente tem uma né? pirâmide hierárquica, que no começo primeiro é o amor, depois o patrimônio. Daí chega um determinado momento da união, né? Principalmente quando acaba, aí a pirâmide... Aí primeiro o ódio, depois o patrimônio, aí quando acaba. Exato. Tem esse pequeno detalhe. Mas essa é uma realidade. Ó. Eu já tenho aí 20 anos de advocacia quase, falta pouco para isso. E 20 anos de casado, comemorou, E né, 20 professor anos de Fabrício? casado. Parabéns ao professor Fabrício, parabéns à nossa amiga Nádia aí pelo matrimônio de 20 anos, né? 20 anos. Felicidades aí o casal. Já é um bom tempo do para sempre, né? Estamos aí. Porque você... Agora esqueci. O professor Fabrício já está do meio-dia para tarde, né? Já passou dos 40, né? Então já estamos partindo para o entardecer. Já dobrou o cabo da Boa Esperança. Mas o que eu ia falar é do... É emoção, né? Eu não sei o que eu ia falar. Não tem problema. 20 anos, Não tem aí, problema. É isso aí, gente. Bom, deixa eu então só destacar uma parte interessante da notícia, que é com base no voto do relator, é que ele mencionou que, olha, esse mútuo auxílio
dos afazeres da vida pessoal, acaba não configurando essa ideia da união estável. E aí pode ser que um ouvinte venha e esteja perguntando a si mesmo o seguinte: beleza, mas eu poderia encaixar um namoro, essa relação, namoro, em uma relação jurídica? Eu poderia falar que juridicamente o namoro é alguma coisa? Não, não faça não. isso. Não faça isso. O namoro é uma relação afetiva só. Namoro é uma relação afetiva social. Casamento também é uma relação afetiva e social, porém é regulamentada pelo direito. União estável também é uma relação afetiva e social e mais recentemente regulado pelo direito, mas o namoro não é. Então, união estável e casamento são relações jurídicas. Agora, namoro não, é meramente apenas uma afetivo. Relação afetiva. E assim deve continuar, porque senão ninguém mais namora também. A doutrina tem até um termo específico para aquele namoro no qual um vai para casa do outro, vai na sexta, fica até segunda, já deixa ali não só a escova, né? Deixa umas roupas, Deixa uns boletos. aquele Havaiana mais velho, né? Você compra o novo e deixa o mais velho na casa da pessoa, né? Então, a doutrina até tem um nome chamado de namoro qualificado, que é uma relação de namoro que ela avança um pouco mais em relação à convivência, em relação à notoriedade perante o grupo social, porém não é uma relação que tem o caráter de constituição de família. Não, viajam juntos, postam fotos, passa o Natal na casa de um, passa o Ano Novo na casa do outro, mas ainda sem esse ânimo de constituição de família. Essa questão da mútua assistência, também quando os namorados moram juntos, né, e ainda é só namoro, não qualifica porque pessoas que moram juntas, às vezes não precisam ter uma relação afetiva. Você pode ter duas pessoas que moram juntas e estão dividindo o apartamento ali para diminuir o custo. É que nem uma república de estudantes. Estão morando juntos, estão dividindo custos, né, rachando despesas, mas nem por isso estão ali constituindo família. Que é um fenômeno comum hoje com relação aos casais de namorados, que dividem a mesma unidade habitacional, mas não necessariamente vivem como família. Ou, na verdade, não necessariamente se veem como família, né? São namorados. Estão ali apenas juntando o aluguel, né? Dividindo o aluguel. Então, fica aí a lição. Fazer união estável, vai no cartório. Isso aí. Já segue para a próxima. Vai lá. Sou eu? Passa a bola. Sou eu, então vamos lá. Confusão entre trisal resulta em agressão e envolvidos vão parar na delegacia. Aqui só um pequeno cuidado. Como é em Maracaju aqui perto, seria bom que nós trocássemos o nome dos personagens? Eu acho que já trocaram os nomes do personagem. Será? Eu não sei, não tenho certeza. Eu acho que não tem o nome, só tem... Tem o nome. Tem. Eu vou falando, a gente vai mudando, vai virar uma bagunça aqui. Tá. Na noite desta terça-feira... Eu não quero processo, eu não tenho patrimônio para processo, não. Dia 20 de julho, a Polícia Militar foi acionada para conter briga entre dois homens em residência no bairro Ilha Velha de Maracaju. O motivo seria o relacionamento amoroso que a mulher, identificada como Joana, estaria mantendo com os dois. Conforme o boletim de ocorrência, Kleber, de 45 anos, seria o ex-esposo da mulher que hoje convive com outro envolvido. Neemias. Muda o profeta. O quê? Neemias, tá. Entretanto, o atual marido havia saído da casa e o ex voltou a viver maritalmente com a mulher. Nessa terça, como é que era o nome? Neemias retornou acreditando ainda conviver com Joana, o que motivou uma discussão e agressões entre ambos. Já a mulher informou à polícia que mantém relacionamento com ambos e possui 4 filhos, sendo um casal com cada um dos envolvidos, o que confirma o relacionamento poliafetivo. Devido à tensão entre os indivíduos, a polícia encaminhou os homens à delegacia de polícia civil para evitar que as agressões continuassem. O caso foi registrado como vias de fato. Aqui primeiro a gente tem que corrigir os equívocos dessa notícia jornalística aqui. A gente não pode exigir muito do jornalista que não tem formação em direito. Não se trata de um relacionamento poliafetivo e tanto de um trisal. Se trata aqui de uma relação de bigamia, aonde uma mulher mantinha 2 relacionamentos simultâneos com outros homens. Podia ser Dona Flor em vez de Joana, né? Dona Flor. Você não foi muito criativo nessa parte. Mas aí você lembra o nome dos 2 maridos? Kleber e Neemias. Não, da Dona Flor. Não, acho só o da Dona Flor, né? Quase que eu falei o nome dela aqui.
Tá? Então, o que existia ali, na verdade, é uma relação de bigamia aqui. Então, ela tinha um marido e um outro marido. Com um ela era realmente casada, enquanto ela tinha uma relação de união estável, de convivência duradoura aqui nesse caso, e tinha filho com os dois. Uma confusão generalizada aqui nesse sentido. Ficou um tempo com um, largou, ficou com o outro, depois voltou com um, voltou com o outro, e no final. Só que o que identifica uma relação poliafetiva, ou chamado trisal, aí teria que ser Joana ser casada com Kleber e Neemias, e Neemias ser casado com Kleber e Joana, e Kleber ser casado com Neemias e Joana, ou seja, uma relação entre os três. Aí sim poderíamos falar de trisal, ou a tal da relação poliafetiva, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro, você não pode. Não existe essa possibilidade. Então, primeiro aqui, o que temos aqui é uma relação de bigamia. E aí, é claro, se entre dois já dá muito problema, entre três muito mais terá. Prova maior de que não há aqui um casamento poliafetivo foi a tensão causada entre Kleber e Neemias, quando aqui eu não trouxe, no resumo que eu fiz aqui, eu não trouxe a informação, mas um deles, não me lembro qual, trabalhava em uma fazenda e quando ele, nos dias de folga, vinha para a cidade, ele tentava ir para casa, passar a noite na casa que ele acreditava ainda ser sua. E nesse momento que eu acredito que a tensão se iniciava, né? O chifre trocado ali, né? Exato, né? Como é que foi essa agressão? Vocês saíram e feito dois touros, um brigando com o outro? É verdade, pode ser, né? E assim, e mesmo... Com fraturas pérfuro-contusas, né? E mesmo se porventura viesse a ser admitido a união estável... o reconhecimento de mais uma união estável, aqui não seria possível, até porque os nossos dois amigos aqui, os sofridos amigos, eles não tinham conhecimento. Então não havia o ânimo. Os dois eram corno, né? O último a saber é o corno, então não tem como aqui realmente se encaixar como trisal ou uma relação poliafetiva. Por isso que há o equívoco. Que houve o princípio da reciprocidade, né? Porque um era corno em relação ao outro, né? Não é que culpa recíproca. Ambos eram cornos. Então, culpa recíproca. Não sei nem por que eles tinham que brigar com Joana, né? Para tentar resolver, porque ela enganou os dois ali durante um bom tempo, tinha 4 filhos. Eu sou um romântico e o amor sempre prevalece. Mas é isso aí, fica então aquela coisa, né? Importante o diálogo no relacionamento. Aqui o ideal seria uma audiência de conciliação, né? De mediação, né? Porque é questão que envolve família, né? E a questão é que foi uma contravenção penal, né? Vias de fato, né? Significa que os dois saíram no tapa um com o outro. Se tivesse diálogo antes, conversando direitinho, todo mundo continuava transando. Todo mundo ficava feliz, né? Só pôr na agenda. É verdade. Na geladeira lá certinho, ó. Põe na agenda a escala da semana. Hoje é dia do Kleber. Aí você vê, Maracaju aí, né, dando bastante repercussão aqui. Cidade interiorana, mas muito movimentada, né? Cidade da linguiça, né? Cidade da linguiça, às vezes por isso. Joana que eu diga. Mas vamos lá. Linguiça de merda. Pô, eu pensei na linguiça com queijo, a linguiça do Maracaju. Você que estraga as coisas. Não, eu também tava pensando nisso, pô. Não tinha pra ler que ela gosta também da... A quinta série não sai de mim nunca, bicho. Eu tento soltar e abandonar ela, mas não tem jeito, ela volta. Aí, continuando. A sorte que o Negrão não exige psicotécnico, né, na seleção de professor. Vai começar a exigir se assistir esse episódio. Filhos de Cid Moreira pedem interdição do pai e prisão da madrasta em processo. Filhos de Cid Moreira pedem interdição do pai. A gente tem que editar melhor. E prisão da madrasta em processo. Eles alegam que o ex-apresentador do Jornal Nacional enfrenta sintomas de demência e que tem a liberdade limitada por atitudes da atual esposa dele. Os filhos do jornalista Cid Moreira, Roger e Rodrigo, entraram com um processo judicial na vara da família de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pedindo a interdição do pai e a prisão da madrasta Fátima Sampaio Moreira. Eles alegam que o ex-apresentador do Jornal Nacional enfrenta sintomas de demência e tem a liberdade limitada por atitudes
da atual esposa dele. De acordo com Roger Moreira, filho adotivo do locutor, as publicações do pai nas redes sociais são controladas pela madrasta. Ele afirma que os filhos querem encontrar o jornalista o mais rápido possível. Abre aspas. A única coisa que posso falar agora é que a verdade vai aparecer em breve. Ele é uma vítima. Se não fôssemos impedidos, nós, filhos, estaríamos convivendo com ele. Amamos ele e não podemos nos aproximar porque ela não deixa, diz Roger, filho adotivo de Cid Moreira. Tá, primeira observação que o cara que escreveu essa notícia aqui gosta um pouco de repetição. É. E, aliás, eu me lembro que dentro dessa notícia, dá para extrair uma outra, que parece-me que acho que o Cid Moreira queria revogar a adoção, porque os filhos são... Na verdade, aqui, ó, eu não coloquei as informações porque por si só nós já tínhamos elementos aqui, mas tem alguns outros, né? Aqui houve uma revogação de uma disposição testamentária, no qual esse filho adotivo foi excluído do testamento. Aí o professor Fabrício pode nos falar melhor como funciona essa questão. Se você pode alterar o testamento, exclui um, inclui outro, vai alterando o testamento. Assim, em vida, né, o testamento ele é uma disposição de última vontade que vai produzir efeitos totalmente válida, perfeita e acabada, mas só produz efeitos com o evento da morte do autor da herança, do testador. Então, em vida, o testador pode mudar o testamento quantas vezes quiser, inclusive revogar o testamento e não fazer nenhum, né? Essa questão de incluí-lo no testamento ou retirar determinada disposição testamentária pode ter desagradado o filho adotivo, porém não lhe retira o direito que ele, porventura, tenha na herança por ser filho, né? Ele é herdeiro legítimo e a parte dele fica garantida. O que todo mundo tem, ressalvado a parte dos herdeiros legítimos, é que pode dispor livremente de 50%. Né, do seu patrimônio, e inclusive aqui, para os próprios herdeiros legítimos. E aqui, independente de ser filho adotivo ou filho biológico. A legislação já há um bom tempo, né, não faz distinção entre os filhos. Uma vez filho, seja adotivo ou biológico, ele é filho. Então não tem tratamento diferenciado nenhum, seja enquanto vivo e também nos efeitos da sucessão. Então, nesse sentido, esse às vezes descontentamento que levou o filho em virtude de ter sido retirado, não lhe retira os direitos sobre a herança daquilo que a lei lhe garante. Outro elemento aqui que nós podemos analisar é a questão da interdição, né, que seria aqui uma medida judicial para que alguém fosse nomeado como representante, para que alguém fosse o representante para efeitos civis, eventualmente processuais, em relação à pessoa interditada. Antes nós tínhamos as causas de incapacidade no Código Civil, foram alteradas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, com o surgimento dele, então nós não temos mais a figura do deficiente incapaz. Né? Todo deficiente é capaz. Tanto que os absolutamente incapazes hoje são só os menores de 14 anos, de acordo com o artigo 3º. Então, aquelas questões que tinham de doenças, síndromes e etc., foram todas retiradas do Código Civil. A única incapacidade por motivos físicos ligada a alguma doença que consta no Código Civil é a incapacidade relativa para aqueles que, ou por causa temporária ou definitiva, não conseguem exprimir a sua vontade, declarar a sua vontade. Aí pode-se considerar ele relativamente incapaz e fazer a interdição. Porém, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência vê a possibilidade de nomear um curador para o deficiente que não consiga agir de maneira isolada. Ele não é considerado incapaz, mas ele tem um representante legal. No caso, daí o curador. Então faz todo um processo, né, de curatela, né, para demonstrar, no caso aqui provavelmente isso que estão fazendo, né, na questão, provar que o pai ele não tem, os filhos provando que o pai não tem condição jamais, né, pela doença, da demência, que é uma doença senil, de saber o que está acontecendo. Então buscam daí, o termo interdição vem de que interditar para que ele não possa mais ter o controle isolado de forma sozinho da sua vida, né, para os efeitos civis.
então nomeia-se um curador. E se eles estão pedindo daí a prisão, nesse sentido, daí eu acho que a prisão não é num instrumento civil, teria que ser numa reclamação criminal perante o Ministério Público ou a polícia, né, nas delegacias especializadas do atendimento ao idoso, por um crime contra o idoso, né, que tem crimes específicos contra o idoso, e daí provar tudo isso. Agora veja a situação complicada por que passa a família. Aqui a gente, por ser uma pessoa pública, está sabendo, mas tem casos, né, fora dessa questão pública que acontecem isso mesmo, de um idoso convivendo com alguém e essa pessoa domina totalmente a vida dele, ele não tem mais o controle, e essa pessoa fica usando da aposentadoria daquele idoso. E às vezes um outro irmão, né, um irmão daquele idoso, vendo o que o filho está fazendo, quer interferir nesse sentido. E tem que usar daí desses instrumentos jurídicos todos. Fazer um gancho com uma outra notícia que eu vi relacionado a esse caso Cid Moreira, confesso que eu não li a notícia por inteiro, que ele havia comentado alguma coisa em relação ao seu filho adotivo sobre que não a amava ou coisa desse tipo. E aí vem pode surgir com esse tipo de fala, com esse tipo de notícia, aquela questão se a adoção pode ser revogada. Isso porque o ECA, ele deixa bem claro que o ato da adoção, ela é irrevogável. Mas a gente tem uma decisão recentíssima por parte do STJ que ele reconhece a possibilidade de revogação da adoção, mas naqueles casos que fiquem comprovado que essa seria a solução que melhor atenderia, por exemplo, o princípio do melhor interesse do menor. Só que aqui no caso já é diferente. Aqui a gente está falando de uma pessoa que provavelmente, né, seja já maior de idade. Então, seria um pouco mais complicado você querer falar na possibilidade de revogabilidade, da revogação da adoção. Porque a proibição de revogar uma adoção, ela se justifica porque a criança não pode ser tida como um brinquedo, né, que eu levo para minha casa, vou brincar um pouco de tempo, não enjoei, né, faz muita bagunça, não sei o que, é respondona, dá trabalho na escola, devolve de onde eu peguei. Não pode, a criança não pode ser tratada, o adolescente ser tratado dessa forma. Então, por isso, você não pode revogar a adoção. Tanto que o processo para a adoção é um processo que exige um acompanhamento até que ele se efetive. Inclusive, tem famílias que têm o tempo de convívio com a criança justamente para ver se forma-se esse laço, né, até de adaptação com a criança para a efetivação da adoção. No caso que o STJ reconheceu foi o seguinte: a família que adotou que era melhor separar a criança da família em prol, né, da saúde da criança, e nesse sentido. Então seria o equivalente dos pais perderem o poder familiar, né, dos pais biológicos nesse caso. Mas imagina se você permite a revogação da adoção, como é que ficaria para uma criança? E aqui a princípio, pela ordem que o Código Civil traz, numa eventual interdição, inicialmente seria verificada a possibilidade da própria esposa do cônjuge como curadora. Então, a curatela seria inicialmente a ela, porque é ela que divide a vida com Cid Moreira. Aqui no caso, então, eles precisam, além de pedir a interdição, demonstrar que não poderia ser ela, porque seria ela a esposa que estaria trazendo o prejuízo para ele, né? Salvo engano, a esposa tem em torno de 40 anos, né? Mais ou menos metade da idade de Cid Moreira, né? Cid Moreira deve estar Acho que todo mundo tem metade ou mais da metade já da idade do Cid Moreira. Alguns anos, né? Cid Moreira, ele narrou os 10 mandamentos na tábua original, né? Então... versão mono, né? Ele datilografou, né? Não, ele teve acesso à tábua original dos 10 mandamentos, então ele já está um bom tempo aí na existência. Então aqui, a princípio, os filhos, então, primeiro... Mas a geração Z não sabe quem é, né? Não sabe. Teria, então, primeiro que demonstrar a incapacidade do pai de gerir ali o seu patrimônio, porque no final das contas o problema aqui é patrimônio. Se Cid Moreira recebesse um LOAS de um salário mínimo, eu não acredito que os filhos estariam tão interessados assim na interdição e ser responsáveis pelos pais. Não se admire da miserabilidade do ser humano. Então eu imagino que tem a questão patrimonial aqui. Mas primeiro seria... É claro que nos dizeres aqui ele está falando que não é isso, né?
Mas Ele vai nunca deixando- ninguém diz que é isso, né? Mas Eles querem justamente conviver com o pai porque amam e não conseguem se aproximar por culpa da madrasta. Essa é a questão. E a madrasta provavelmente está usando as redes sociais dele. Que é um fato Não, mas isso muito usa. Se você importante. procurar no Instagram do Cid Moreira, não sei o quê, os dois aparecem juntos, pelo menos apareciam, né? E se você mandasse recado, ele mandava desejar feliz aniversário para você e tudo mais. Então tinha uma participação nas redes sociais. ele tem uns vídeos no YouTube que ele ainda faz a leitura da Bíblia, então ele tem lá alguns vídeos novos. Ele narrou a Bíblia que foi contada para ele, né? Então é tudo Ouviu em tradição primeira oral, mão, né? Ele sabe Ouviu em por ter primeira mão o ouvido, né? negócio. Então é bem diferente. Enquanto ele falava, Esdras escrevia. O professor Vinícius Não, fica legal entendi. falar isso, professor Vinícius, que ele fica bem. Ele a fica mínima meio ideia bem. que tá Fica acontecendo. encalhado. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Direito de Mato e a gente já chegando ao fim, fica aquele agradecimento a você que nos acompanha aqui no nosso projeto e participa também. Nosso muito obrigado também à Unigran e a ajuda do Paulo que faz a gente continuar aqui com o nosso projeto. Pedimos mais uma vez que você curta as nossas redes sociais, que participe, que interage conosco, inscreva-se no YouTube, porque o projeto Direito do Mato ele é um projeto sem fins lucrativos e nós dependemos de você para que um dia ele deixe de ser, né? Então fica a nossa solicitação para que você nos acompanhe nas redes sociais. Só corrigindo, Fernando, o nosso projeto tem fins lucrativos. A gente ainda não alcançou nenhum lucro, mas a gente tem a Tem fins finalidade. lucrativos, mas a gente não chegou nesse fim ainda. Só que a gente só não alcançou o lucro, mas que tem fins, tem fins. Então, pessoal, contribua. Compre uma caneca. Curta, comente, compartilhe. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.